Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Nosso Lar. Estamos chegando ao final deste livro. Agora veremos o capítulo 48, se denomina Culto Familiar. Lembrando que no vídeo anterior nós estudamos o capítulo que trata da volta de Dona Laura, a mãe de Lísias, aos planos terrenos, onde ela, nessa próxima reencarnação, se encontrará com o seu marido e receberá posteriormente os seus filhos da sua última existência, né? Em trabalho de processo evolutivo desse conjunto familiar de afinidade espiritual. E hoje, nesse culto familiar, nós vamos ver a característica interessante de um espírito, de uma sessão mediúnica ao inverso. Ou seja, né, no plano dos espíritos, lá em Nosso Lar, na colônia espiritual de Nosso Lar, né, a convocação e o aparecimento de Ricardo, o esposo de Dona Laura, que já se encontra encarnado em fase ainda infantil, tá? Aguardando o reencarne dela. Então vamos dar início à leitura desse interessante capítulo. Culto familiar. Talvez que a praticantes do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci em casa de Lísias, diz André Luiz. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Exatamente, né, uma sessão de evocação de um espírito encarnado lá para o plano dos espíritos desencarnados. Continua André. Na espaçosa sala de estar reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis 12 a 12 diante do estrado onde o ministro Clarencio assumia a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. À distância de 4 metros aproximadamente havia um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior uma longa série de fios que se ligam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. Exatamente essa descrição é muito interessante, né? É através desse aparelho que nós vamos ver que vai ser possível a comunicação e tanto auditiva quanto visual com o espírito de Ricardo que está encarnado na Terra, né? Como nós sabemos, no plano espiritual existe uma tecnologia muito mais avançada e desenvolvida do que aqui na Terra. Muito possivelmente, acredito eu, quando os nossos pensamentos forem mais ligados a padrões vibratórios mais harmoniosos, menos conflitantes, nós consigamos ter aqui na Terra também, para nós encarnados, aparelho semelhante no qual nós poderemos evocar e, talvez sem a necessidade de médiuns de materialização, a espíritos desencarnados para a nossa visão, para nós que possamos ter o espírito que já partiu para o plano espiritual, estarmos ouvindo e conversando com eles e visualmente perceptíveis, tá? Isso eu acredito que num processo talvez não muito longo, pois que hoje, através da tecnologia terrena, nós já conseguimos falar com espíritos encarnados a grandes distâncias, né? Auditivamente e visualmente, né? Hoje nós temos as telechamadas, as reuniões online, até por conta desta pandemia, e também as chamadas de vídeo através do próprio celular, onde pessoas que se encontram do outro lado do planeta, nós conseguimos conversar e falar com elas tranquilamente, né? Assim
como que se eliminando um pouco das saudades pelo afastamento aqui na Terra, por motivos vários, né? Muito provavelmente, num futuro, nós, com os nossos entes queridos já desencarnados, possamos talvez, com este tipo de aparelhagem que nos traz aqui, nos dá a conhecer André Luiz, possamos fazer igualmente o que hoje fazemos entre nós encarnados. Mas dando continuidade após essa descrição deste aparelho, André continua. Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Vejam, estamos numa colônia onde aí impera o sentimento do bem, ou seja, os pensamentos e as conversações são mais harmoniosas. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez interrogar e esclareceu. Estamos prontos, André. Contudo, aguardamos a ordem do Ministério da Comunicação. O nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos hélios físicos mais fortes por alguns instantes. Mas ele virá aqui, até aqui, indaga André Luiz. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra. Como os pombos correios que vivem por vezes longo tempo de serviço entre duas regiões, espíritos há que vivem por lá entre dois mundos. Ou seja, né, espíritos mais esclarecidos, mais afetos a um processo evolutivo, da qual eles pertencentes a colônias como a de nosso lar, e ainda que são colônias intermediárias com os planos mais elevados, né? Então, estes espíritos, eles têm a facilidade e a permissão para ter esta vivência e essa ligação mais a miúde entre o plano dos encarnados e o plano dos desencarnados, certo? Aqui na Terra, com certeza, nós temos pessoas como talvez o Chico Xavier, nosso querido Chico, né? Outros tantos luminares da doutrina, como também o próprio Divaldo, ou pessoas de grande cunho espiritual, possam ter esta possibilidade de vivência entre os dois mundos, ok? E André continua, o Nicolas, companheiro ali da família de Lísias, indicando o aparelho à nossa frente, informou: ali está a câmara que nolo apresentará. Aí André pergunta: mas por que o globo cristalino? Não poderia manifestar-se sem ele? É preciso lembrar, disse ele atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Veja que, ainda que com sentimentos de amor, sentimentos emotivos de afeição, pode perturbar um espírito que se encontra ligado ao corpo físico. Por isso, aquela câmara que faz uma espécie de isolamento e permite a conversação ali em loco. Tá? Imagine que nós ainda, na fase que nos encontramos na Terra hoje, onde os nossos sentimentos e pensamentos são conflitantes, né? E na maioria das vezes ainda não são nem tão harmoniosos, o quanto nos seria prejudicial fazermos estas comunicações sem um aparelho deste tipo. Nesse instante foi Lísias chamado ao fone dos funcionários da comunicação. Era chegado o momento, poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Aí verifiquei no relógio da parede que estávamos com 40 minutos após a meia-noite. Notando meu olhar interrogativo, disse Nicola em voz baixa: somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo.
lá na terra. Naturalmente, a casa descansa, os pais dormem e ele, em nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio levantou-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Volto a insistir nesse aspecto, né? Nós sabemos que os nossos pensamentos, eles são emissões de energias potenciais muito fortes, né? Daí a necessidade de termos sentimentos elevados e pensamentos homogêneos quando estamos numa assembleia, ainda que pequena, cerca de 30 pessoas como nesta, ok? Fez-se grande quietude e Clarencio disse comovedora e singela prece. Em seguida, Lísia se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Sempre a música, ela nos induz a estados afetivos harmoniosos, né? Fazendo com que estas melodias de cunho mais elevado, né? Fazem com que os nossos pensamentos sejam mais direcionados ao bem. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmão, disse, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Observei então com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonaram o estrado, tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísia se encarregaram, respectivamente, do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Luísa, que integravam um gracioso coro familiar. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia e a música elevou-se, cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado às esferas sublimes do pensamento, quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísia e as irmãs cantavam maravilhosa canção composta por eles mesmos. Como dito anteriormente, né, a fala agora de André Luiz, de que estas músicas, né, nos arrebatam a pensamentos e sentimentos mais elevados. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos da vida que se estende para além da morte. Então nós vamos ver aqui a beleza desta poesia, né, agora sem o fundo musical, que André Luiz consegue vislumbrar, onde ele se encontra lá na cidade de Nosso Lar, onde esta composição feita por a família de Ricardo, né, especificamente para o pai. E diz o seguinte: Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam, na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento. Não te dou o sofrimento, jamais te firas o mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas dessa vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura nas fontes de nosso lar. Nossa casa não te ouvida, o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem.
Atravessa a sombra espessa, vence pai a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Linda, linda, linda poesia de evocação do espírito do Pai encarnado, onde numa solicitação de superação dos efeitos da matéria do corpo terrestre sobre o espírito, né? Esta melodia, esta poesia faz com que a evocação desse espírito que, ao dizer das palavras de seus filhos, né? Espírito que os conduz ao bem, espírito já de elevado esclarecimento. E André continua após esta canção, dizendo: as derradeiras notas da bela composição notei que o globo se cobria interiormente de substância leitosa acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na vida madura. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhes amorosas saudações. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, deixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial que ouviu, banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: ó, meus filhos, como é grande a bondade de Jesus que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Veja que lá também eles fazem o culto do Evangelho, né? Prática divina para cada um dos nossos lares. Nesta sala temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz, nos diz Ricardo. A senhora Laura chorava discretamente. Lísia e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente: Pai querido, diga o que precisa de nós, esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Diante desta fala de sua filha, eu fico imaginando, né, quando nós falamos em anjo guardião, espíritos amigo, mentor individual, né, que nós contamos de fato com os seres da nossa relação mais íntima, de pessoas, de espíritos no plano espiritual, que nos tratam com tanto deslevo, com tanto carinho, com tanto amor, e que aqui, quando estamos na Terra, muitas vezes ainda não nos apercebemos. Mas imaginem vocês que esta filha, neste instante, faz a figura deste anjo guardião, buscando junto ao Pai aquilo que ele mais necessita para a sua estada aqui na Terra. Pai querido, repetindo, diga o que precisa de nós, esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: Ah, sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Veja que a felicidade da união familiar, ainda que nos ambientes terrenos, né, traz ao seu coração do Ricardo, né, a imensa felicidade. Todos nós chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acidentados, ouvi Ricardo exclamando quase a despedida. E aqui uma das frases mais lindas que eu interpreto aqui neste livro.
Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes no fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Olha o pedido que faz esse irmão, esse companheiro lá da colônia espiritual de nosso lar, né? Lembrando um pouco que quando Dona Laura, na reunião presidida também pelo ministro Genésio, de seu lar, quando da sua preparação para o futuro reencarne na Terra, ela preocupada com o esquecimento da existência espiritual ao encarnar, né? Deixe-me procurar aqui só para ler efetivamente a recomendação que o ministro Genésio lhe dá. Aqui, achei. Então, diante deste temor de Dona Laura para a sua próxima reencarnação, o ministro Genésio lhe diz o seguinte: ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. Olha a nossa necessidade aqui na Terra, trabalharmos pelo próximo, que é quando neste trabalho a gente adquire o verdadeiro amor ao próximo, como Jesus nos recomendou. E a frase, relendo aqui o pedido de Ricardo, ao se despedir desta reunião fraternal: roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Chegando aqui, a gente acaba quase que esquecendo-se destas questões. Por isso, a importância fundamental da nossa ligação com o Evangelho de Jesus, para que nos lembre o tempo todo das nossas verdadeiras necessidades evolutivas, que são as espirituais. E concluindo este capítulo, já caminhando para a última página, André continua a nos dizer: aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. O ministro Clarence orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava a atender às numerosas felicitações dos amigos presentes. Era o Clarencio, que me falou em tom amável: André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar a sua família. Olha só a notícia que André recebe nesta sessão, nessa reunião familiar fraternal. André, se lhe apraz, poderá vir conosco à terra para visitar sua família. E ele, que é tão sempre ansioso em nosso lar, nesse período que ele já se encontra já há algum tempo, alguns anos já, trabalhando lá nas câmaras de retificação, né? Fica muito alegre. Não podia ser maior a minha surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. E adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: André, você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência depois do primeiro ano de cooperação ativa. Veja que sempre, né, nós conseguimos
realizar os nossos desejos mais profundos quando a gente se dispõe de fato a colaborar por toda uma comunidade, né? Então, os nossos trabalhos, desenvolvidos em benefício de tantos outros espíritos, né, é que nos dá o passaporte para nós podermos exercer tudo aquilo que nós queremos individualmente. Mas é claro que a nossa colaboração coletivamente é que nos propicia estas possibilidades. Possuído, continua André Luiz, de júbilo intenso, agradeci chorando e rindo ao mesmo tempo. Ia, enfim, rever a esposa e os filhos amados. Tá? E aí, no penúltimo capítulo desta obra, do Nosso Lar, no capítulo 49, que se intitula Regressando a Casa, a gente vai ver, então, a história de André Luiz ao retorno à Terra para rever a sua família. Fiquem com Deus e um beijo a todos.